Olá a todos e sejam bem-vindos ao Associações e Companhia. Hoje viemos visitar o Instituto de Apoio à Criança, mais especificamente os escritórios da linha de apoio à criança. Vocês em casa que têm uma família que às vezes precisa ou conhecem um vizinho, uma criança necessitada do vosso apoio, é hoje que vão ver o programa e é hoje que vão conhecer as linhas de apoio que podem ajudar a salvar a vida de uma criança. Não percam este episódio e acompanhem-me. Vamos juntos! Estamos no Instituto de Apoio à Criança, na presença do Dr. Manuel Coutinho. Dr. Manuel Coutinho, quando é que começou o Instituto de Apoio à Criança? O Instituto de Apoio à Criança, que é uma instituição particular de solidariedade social, começou as suas funções em 1983. Mas, antes de começar, houve reuniões preparatórias para levar a bom porto aquela que era a ideia de criar o Instituto da Criança. O Instituto da Criança surge quando a nossa, atualmente Presidente Honorária, doutora Manuela Ramalhianes, que era mulher do Presidente da República de então, quando saiu de Belém, um médico muito conhecido, que é o Dr. João dos Santos, foi ter com a doutora Manuela Yanes, levava na mão um manuscrito que se chamava A Caminho de uma Utopia, um Instituto da Criança. Porquê? Porque era importante defender os direitos das crianças, porque era importante dar voz à criança, porque era importante estar ao lado da criança. Até então, a criança era frequentemente vista como um adulto em miniatura. Os direitos das crianças não existiam. E, desde a criação do Instituto de Apoio à Criança, em 1983, há um trabalho de qualidade que tem vindo a ser feito e hoje a criança é vista pelas pessoas como sendo não um objeto de direitos, mas um sujeito de direitos. O que é que isto quer dizer? É que a criança antigamente tinha os direitos que lhe eram conferidos pelos outros. E hoje, quando ela é um sujeito de direitos, isto significa que os direitos são dela, não são os outros que lhes concedem. A criança, conforme tem o direito de respirar, tem o direito de brincar, tem o direito de ser protegida, tem o direito de ser alimentada, tem o direito de ter cuidados de saúde, de ir à escola. Por isso é que nós dizemos que é um sujeito de direitos. E este trabalho que foi feito por grandes equipas e logo no início a grande preocupação do Instituto de Apoio à Criança foi a criança maltratada, a criança negligenciada e a criança abusada sexualmente. E é aí que surge o cerne do Instituto da Criança. Como é que pode trabalhar estas situações? Mas daí em diante, quando começamos a falar em crianças, nós percebemos que os problemas que surgem são imensos. O Instituto teve que centrar a sua ação e centrou-a aonde? Em áreas não cobertas pelo Estado, em áreas que estavam um bocadinho ainda na terra de ninguém. E cria o primeiro projeto que é criado pelo Instituto de Apoio à Criança é a atividade lúdica, que era aquilo que nos fazia pensar que uma criança que não brincava era uma criança que não era feliz. E o brincar era uma das condições essenciais que a criança tinha tido. Então, nasce no Instituto de Apoio à Criança o projeto Atividade Lúdica, na altura com a doutora Natália Pais. Posteriormente, surge o SOS Criança, que surge em 1988, mais propriamente a 22 de novembro de 1988. O SOS Criança, porquê? Porque se sabia que havia crianças maltratadas, que havia crianças negligenciadas, havia crianças abusadas sexualmente, havia crianças que sofriam em silêncio e como é que nós podíamos dar-lhes voz? E alguém, que foi a doutora Aurora Fonseca, sonhou criar um serviço telefónico, anónimo e confidencial que pudesse dar diretamente voz às crianças. E então as crianças começaram a ligar.
começaram a falar. Na altura foi muito polémico, porque as pessoas diziam, então as crianças chegam a denunciar os próprios pais? Como é que é possível? As crianças não denunciavam os próprios pais, as crianças denunciavam as pessoas que as maltratavam. E, por vezes, essas pessoas eram os próprios pais. De uma forma um bocadinho até triste, nós viemos a descobrir que as crianças devem ser protegidas no seio das suas próprias famílias. Mas viemos a descobrir que, infelizmente, é dentro das suas próprias famílias que as crianças correm maiores riscos. Que sociedade é esta que nós construímos, que no sítio onde a criança deve ser estimada, amada, cuidada, protegida pelo pai, pela mãe, pelas avós, aí é que normalmente se registram o maior número de situações de risco e o maior número de situações de perigo. Há que as apresentar. E foi através deste telefone, que hoje é um telefone europeu. Portugal começou com um telefone e hoje há um telefone europeu com o número igual nos 27 países da União Europeia, que é o número 116 111. Qualquer pessoa que saiba de uma situação de uma criança em risco, em perigo, liga anonimamente para este telefone e depois o serviço vai averiguar a veracidade das situações. Nós não vamos retirar crianças, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é trabalhar as situações, avaliar a veracidade das situações e, com os nossos parceiros, ver qual é a melhor alternativa para nós podermos responder no tempo útil à necessidade daquela criança. Há situações limite de maus tratos, situações limite de abuso sexual, que a criança, efetivamente, pode ter de ser retirada daquele agregado familiar. Mas a alternativa melhor é tirar do agregado familiar o agressor, a pessoa que faz mal àquela criança. Mas, na sequência também cronológica dos projetos que foram sendo criados pelo Instituto de Apoio à Criança, surge também o projeto de crianças de rua em família para crescer. Estávamos em 1989. Havia crianças de rua. Havia crianças a dormir nas grelhas do metropolitano. Haviam crianças na Baixa do nosso país a cheirar cola. Na altura, nem a Europa não é que não se preocupasse, não tinha noção destas situações, não percebia que esta situação estava a acontecer. E era na altura o comissário Jacques Delors que se preocupou e aprovou o projeto europeu das crianças de rua apresentado pelo Instituto de Apoio à Criança. Começou com animadores de rua, com técnicos na rua, com as crianças, a perceber o que é que acontecia efetivamente. E nesse contacto direto, estes animadores conseguiram recuperar um conjunto de crianças. Muitas foram devolvidas, entre aspas, às famílias, porque era lá que elas deviam estar. Outras foram apoiadas pelas instituições. Foi, na altura, criado também um modelo muito inovador, que era o modelo da escola de rua. Havia um conjunto de professores cedidos pelo Ministério da Educação que cooperavam com os técnicos do Instituto de Apoio à Criança e iam junto dos jovens fazer formação e exercício, de modo a que eles pudessem ter algumas habilitações e para que eles se sentissem cada vez mais integrados. E foi esse caminho que foi sempre feito, com novos desafios, com novas prioridades, de maneira a integrar, apoiar, muitas vezes, os não integrados. Uma das qualidades do Instituto de Apoio à Criança é passar da facilidade da palavra que nós às vezes ouvimos muitos políticos terem à dificuldade da ação. Nós não nos interessa tanto a quantidade, mas interessa-nos a qualidade da intervenção. E é esta qualidade da intervenção que pauta a intervenção direta, atenta, dos técnicos do Instituto de Apoio à Criança. Mas para além destes 2 ou 3 projetos que já lhe falei, e também temos o projeto também da humanização dos serviços de atendimento à criança. É importante humanizar, é importante preparar e adequar os espaços às crianças, mas também as atitudes que temos pelas crianças. Se hoje qualquer pai ou qualquer mãe pode ir a um serviço de urgência, ou pode ir a um hospital e estar próximo do seu filho,
foi porque o Instituto de Apoio à Criança divulgou a Carta da Criança Hospitalizada, foi porque o Instituto de Apoio à Criança sensibilizou os médicos, sensibilizou os hospitais, sensibilizou o poder político para a importância de poder estar junto dos filhos 24 sobre 24 horas, sobretudo quando esses filhos estão numa situação de doença ou estão mais fragilizados. Esta conquista, que hoje todos damos por adquirida, também foi uma longa caminhada que o Instituto de Apoio à Criança fez. Mas, como as populações vão se alterando, os hábitos vão se alterando e os costumes vão se alterando, e atrás dos costumes mudam-se as leis, adequam-se as leis, e o Instituto tem sido sempre a voz que a cada momento pressiona no sentido de se produzirem também alterações legislativas. Temos um serviço de atendimento jurídico que diariamente recebe mães, diariamente recebe pais, familiares, para poder, de uma forma gratuita, ajudar também aquelas pessoas a defenderem-se muitas vezes em tribunal, a argumentarem também do tribunal. Portanto, é o serviço que ajuda as pessoas a perceberem como é que se hão de situar perante a lei. Principalmente nestes casos que hoje há tantos, que são os da ruptura das relações conjugais. A ruptura da relação conjugal, como todos sabemos, não significa ruptura da relação parental. Pai e mãe são para sempre. Casal parental é para sempre. As pessoas têm o direito de separarem os cônjuges um do outro, quando não se entendem. E muitas vezes até é melhor um bom divórcio do que um mau casamento. Agora, não há divórcio dos filhos. Os filhos não são moeda de troca. E muitos pais e muitas mães têm muito pouca sensibilidade. Muitas pessoas que nunca se esperava que tivessem este tipo de atitude ou este tipo de comportamento. Mas têm. E são pouquinho do ponto de vista da relação. E prejudicam gravemente os filhos. São egoístas, são prepotentes, destroem-se um ao outro. Foram casados, amaram-se, estimaram-se, tiveram os filhos, foi tudo muito bom. Mas depois perdem a nobreza de caráter, perdem a razoabilidade, perdem o modelo educativo e não sei o que é que lhes acontece e disparam em disparates, que são as crianças que acabam por vezes por ficar apanhadas no meio e que sofrem em silêncio e que ligam diariamente para o SOS Criança ou que vêm também ao Instituto de Apoio à Criança para ter atendimento psicológico e passamos frequentemente a cuidar dessas crianças cujos pais precisam de apoio, porque os pais é que estão fragilizados, porque os pais é que estão desorganizados e porque são muitas vezes os pais os responsáveis por aqueles comportamentos de tristeza, de depressão e de ansiedade dos filhos. Mas são esses pais que, não reconhecendo em si as suas fragilidades, enviam as crianças para as consultas de atendimento psicológico do Instituto de Apoio à Criança e de muitos outros gabinetes que prestam, a nível nacional, serviços similares. E eu chamo aqui a atenção que, neste momento, esta quebra de relações afetivas na família prejudica o superior interesse da criança e que as relações afetivas profundas que os pais e as mães ou as pessoas que estão desde sempre com as crianças estabelecem com elas têm que ser sempre preservadas e que, por estranho que possa parecer, em situações limite que se compromete os direitos da criança e noutras que não são tão limite assim, a criança tem o direito de ser ouvida. Mas não basta ouvir-se a criança. Tem que se, pelo menos, tentar fazer aquilo que a criança nos indica que em cada momento é o melhor para ela. E na caminhada também da apresentação que eu estou um pouco a fazer do Instituto de Apoio à Criança, gostava de dizer que existe também um projeto de mediação escolar. Mediar é estar no meio. E nós percebemos que muitas das situações complexas da vida cotidiana surgem em meio escolar. Não nascem na escola, mas aparecem na escola. São do tecido social envolvente, mas é lá que se manifestam. E então passamos também a ter equipas nas escolas
onde promovemos gabinetes de apoio ao aluno e à família, que têm como objetivo integrar, prevenir, mas, sobretudo, trabalhar situações de abandono, de absentismo e de violência escolar. São estas as nossas grandes prioridades a nível da mediação escolar, além de umas outras que vão aparecendo na sociedade contemporânea, que é uma situação gravíssima, que é a situação do bullying, a situação do ciberbullying, que também está hoje muito presente e que também é muito complexo e que todos temos de ajudar a dar uma resposta. Não podemos pensar que os problemas têm que ser resolvidos pelo Estado. Os problemas têm que ser resolvidos pelo Estado e pelas organizações da sociedade civil, da economia social, que são tão importantes na democracia, mas também são todos nós, cada um individualmente, tem que se chegar à frente. Portanto, e nós temos que perceber que é no tribunal da nossa consciência que nós, se nada fizermos para ajudar, é lá que nós vamos encontrar também, eventualmente, a sentença. Eu podia ter ajudado e não o fiz. Fiquei aquém. E quem podendo fazer, quem podendo ajudar, nada faz, de alguma maneira, é cúmplice da situação. Por isso, isto é um campo, um trabalho que todos temos de nos chegar à frente. Por isso, a mediação escolar tem esta função de trabalhar a escola, trabalhar a família e trabalhar a relação que se estabelece entre a família e a escola e a família. Por isso, é um trabalho também, hoje em dia, considerado de primeira necessidade. Mas também outros projetos existem, como o projeto do SOS Criança à mediação escolar, parecido com o anterior, mas tem uma ideia diferente. Tem a ideia de criar nas escolas do ensino básico, a ideia da escola alfaiate. A escola alfaiate, que é a escola que é feita à medida de todos. Nós não podemos encontrar crianças que vêm de meios completamente diferentes, com oportunidades completamente diferentes, com modelos culturais completamente diferentes e depois querermos que elas aprendam todas da mesma maneira. E quando não aprendem da mesma maneira, já não basta elas trazerem por detrás uma vida às vezes hostil, uma vida de sofrimento, uma vida desadequada para a idade delas, ainda depois a escola acaba por ser de alguma forma punitiva. Porquê? Porque as vai avaliar da mesma maneira. Eu dou muito como exemplo quando nós temos, por exemplo, o professor a dar uma aula e do outro lado está um elefante, um macaco, um canguru, uma tartaruga. E o professor está a ensinar e no fim diz, saltem. Claro que só os que são adaptados é que podem saltar, os outros. Por isso nós, nesta escola alfaiate, nós pretendemos que o ensino seja mais à medida, mais especializado para cada criança. Um ensino que não esteja preocupado com as retenções dos alunos, mas um ensino que esteja preocupado também com o facto de saber se aquela criança que vai para a escola tomou ou não tomou o pequeno almoço. E que pequeno almoço comeu? Se está alimentada, se está nutrida ou se tem coisas só na barriga. Tentar perceber a situação real de cada criança. E este continua a ser também o caminho do Instituto de Apoio à Criança para chegarmos cada vez mais perto do maior número de pessoas, do maior número de crianças que diariamente sofrem. Gostava ainda de vos dizer que, para além do SOS Criança, com o número que eu disse atrás, temos também o serviço SOS Criança Desaparecida, que tem o número 116 000. Funciona 365 dias por ano, 24 horas por dia. Porque é um drama a questão das crianças desaparecidas. E por estranho que possa parecer a cada um de nós, as crianças desaparecem. Há vários conceitos ou subconceitos no que diz respeito às crianças desaparecidas. Há as crianças, aos raptos efetuados por terceiros, ou o crime de subtração de menores, aos raptos efetuados por terceiros, há as fugas, há as crianças perdidas ou feridas e
todas elas entram no conceito de crianças desaparecidas. As situações que se chegam mais ao Instituto de Apoio à Criança no âmbito dos desaparecimentos são as fugas. Ninguém foge de um sítio onde está bem. E as crianças fogem das instituições, mas também fogem das famílias. E fogem das famílias também, certamente, porque não estão lá. Também porque vivemos numa sociedade em que se diz frequentemente que os pais têm de estar mais com os filhos, que os pais têm de conviver mais com os filhos. Mas é uma sociedade que diz, por um lado, isto, mas que, por outro, não está organizada para que isto aconteça. Porque as pessoas não têm jornada contínua, porque as pessoas trabalham imensas horas, porque as pessoas não têm tempo, muitas vezes, para estar com os filhos. Há uns anos atrás, as crianças cresciam a olhar para a televisão. Hoje, as crianças crescem com o telemóvel e crescem com os computadores e com a internet. A internet é boa para as crianças, o telemóvel é essencial para as crianças, mas não podem navegar na internet sem terem regras de segurança, porque é através da internet que a maior parte das crianças desaparece das suas próprias famílias. Porque há um submundo na internet muito perigoso, há um submundo nas redes sociais muito perigoso e nós temos que estar atentos. Portanto, ninguém dá o carro ao filho sem primeiro lhe dar a carta de condução. Então, dê a informação, falem com os vossos filhos, falem com os jovens e expliquem que é perigoso encontrarem-se com estranhos, que a internet é um mundo virtual, que é um mundo importante, que é ali que se aprende imensas coisas, mas tem de ter muito cuidado porque correm muitos perigos. Por isso, temos também este serviço para as crianças desaparecidas, para onde as pessoas podem ligar, onde as pessoas podem pedir ajuda quando há uma situação de desaparecimento. Participam à polícia, mas participem também ao 116 000. É um número harmonizado. O que é que isto quer dizer? É um número igual em toda a Europa. Se em casos de desaparecimento o número nacional de socorro em Portugal é o 112, em Espanha e nos todos os outros países da Europa, em caso de desaparecimento o número é o 116 000. Os pais devem tê-lo e devem dá-lo aos filhos para que nós possamos chegar o mais rápido possível junto de uma criança desaparecida. Quanto às imagens das crianças desaparecidas na internet, que muitos de nós corremos a pôr logo porque é a nossa primeira vontade, aquilo que nos é transmitido pelos órgãos de polícia criminal é que não o devemos fazer, porque os raptores, no caso de raptos efetuados por terceiros, ao verem-se cercados por todo o lado com a imagem da criança desaparecida, tendem a fazer desaparecer a criança e podem eventualmente matar a criança, e era algo que no início podia não estar na cabeça do raptor. Dr. Manuel Coutinho, como é que nós podemos ajudar o Instituto de Apoio à Criança? Como é que podem? Olha, o facto de se divulgar os setores do Instituto de Apoio à Criança, o facto de se mostrar que o Instituto de Apoio à Criança, enquanto organização de superior interesse social, quer chegar cada vez mais longe, quer estar mais próximo das pessoas, só o facto da vossa televisão divulgar a existência do trabalho do Instituto de Apoio à Criança, divulgar a qualidade das ações do Instituto de Apoio à Criança e divulgar os números para onde as pessoas podem contactar, nomeadamente para o 116 111, para apresentar as situações, é uma colaboração inexcedível, é uma colaboração ótima e que nós podemos ter, e esta cooperação ajuda muito quem nós queremos que na base seja ajudado. Quem é? São as crianças, são os jovens
e são as famílias. Estivemos à conversa com o Dr. Manuel Coutinho, uma pessoa que nos mostrou como foi formada este Instituto de Apoio à Criança. Descobrimos também que temos sempre o 116 111 à nossa disponibilidade, não só dos adultos, mas a ti também, que és filho, que és filha, que és criança e que precisas de ajuda. Estamos também ao teu dispor. Ainda descobrimos uma linha bastante importante, 116 000, a linha de apoio à criança desaparecida. Se tem informações, se precisa de ajuda por toda a Europa, nós podemos ajudar. O Instituto de Apoio à Criança é também a vossa ferramenta de ajuda e de apoio a estas crianças. O sofrimento tem voz. Por favor, se eles não a conseguem, seja a deles. Muito obrigada.